Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Paz do Senhor, mais uma vez, bom dia. É bom estarmos na casa do Senhor. Eu teria muito para falar sobre o nosso irmão Joaquim, o seu pai Manuel, a sua mãezinha querida. Os nossos irmãos foram uma grande bênção também na minha vida. Tive a oportunidade de pastorear o seu pai ali em Évora, onde ele teve e serviu ao Senhor até o final dos seus dias. E quando nós iniciámos o ministério Jesus é a Resposta e tínhamos o sonho de comprar um caminhão para irmos evangelizar o interior de Portugal, estávamos em 2006. Eu estava em Reguengos de Monsaraz a apresentar este projeto. Reguengos de Monsaraz, onde o pai do nosso irmão começou ali a igreja, na sua horta, na horta da família, horta de São João, começou ali a Assembleia de Deus. Mais tarde o nosso irmão foi usado por Deus para construir a casa de oração, a casa pastoral. O nosso irmão Manuel, o seu pai, o pai do nosso irmão Joaquim, ele era um construtor, ele era um empreendedor e nunca pesou muito a obra do Senhor, sempre deu e construiu na obra do Senhor. E no final dos seus dias, quando eu estava em Reguengos a apresentar, o meu pai era pastor ali, e eu estava a apresentar o projeto do Jesus é a Resposta. Eu tinha um folheto simples, tinha feito a preto e branco, um folheto muito simples assim, dobrado a preto e branco, e o nosso irmão recebeu, ele estava na primeira fila, ele já estava muito avançado de idade. Ele guardou o folheto e passado uns dias ele telefona-me e diz: Josué, eu vou ter contigo. Na altura eu estava no Baixo Alentejo, a começar ali as igrejas, a viver em Serpa. E eu disse: não, pastor Cartacho, eu vou ter consigo. E o nosso irmão Manuel, ele disse: Josué, quando eu era jovem na igreja Neves Ferreira, nós tínhamos o sonho, eu, o meu irmão, o irmão Virgílio Condenso e outros, de irmos para Portugal, comprámos um caminhão com um fogão a gás, uma botija, irmos evangelizar o nosso país. Não foi possível, nós fomos para as missões, acabámos por não fazer isso em Portugal, mas eu gostaria de financiar esse projeto. E eu disse ao nosso irmão Manuel: fale com o seu filho, fale com a sua família, e os nossos irmãos doaram 75% do valor do orçamento na altura para começarmos o projeto Jesus é a Resposta. E hoje o som que nós compramos nesse tempo, a luz, os geradores, está a servir ao Senhor na Guiné-Bissau, com o meu filho Daniel, que está lá agora a fazer campanhas ali na Guiné-Bissau. Então nós louvamos a Deus a memória do nosso irmão Manuel, do nosso irmão Joaquim, toda esta família muito abençoada, este Alentejo que foi um celeiro de obreiros, de pastores para a obra do Senhor e que nós amamos, e que eu tive a oportunidade e privilégio de crescer ali naquela província. Louvado seja o Senhor. Uma semana intensa, uma semana em que vivemos momentos muito difíceis. Temos colocado no grupo de oração, precisávamos de orar pela Guiné, estávamos a sofrer ameaças sérias contra a nossa base missionária, ameaças sérias mesmo, mas quero dizer aos irmãos que pela graça de Deus a Polícia Nacional entrou, a Guarda Nacional, e ele protegeu os missionários e colocou em paz ali tudo o que estava a acontecer ali nos arredores da base. E graças a Deus o Senhor, nós tivemos ontem à tarde a falar com o nosso filho. Claro que sempre estamos ligados, hoje em dia com a internet é muito mais fácil, sabemos a notícia e vemos as imagens, mas tudo está em paz. Eles estão lá agora com o Ministério Castelo del Rei, que é o Ministério de Evangelização de Crianças, e estão lá a fazer formação para evangelizar as crianças da Guiné-Bissau. Continuamos a orar pelos nossos missionários. Também a nossa irmã a missionária Rosa, ali em Moçambique, tem sofrido também algumas ameaças. Quando nós estamos na frente do cabado, quando nós estamos a servir ao Senhor, vem o inimigo e levanta pessoas que até às vezes estiveram connosco, o que é o caso, pessoas que até estiveram na igreja, mas porque saíram disciplinados por alguma razão, coisas que fizeram, agora se levantaram para ameaçar até mesmo a vida da nossa missionária. Oremos para que o Senhor a guarde, proteja. Os muros estão a ser construídos de toda a base, para também ali em Nanuco se possa levantar uma base de treinamento de homens e mulheres que servem a Deus ali no norte de Moçambique, aquela zona tão carenciada. Então, obrigado pelas vossas orações. Vivemos uma semana também intensa na Convenção das Assembleias de Deus. Nós temos a oportunidade, eu próprio, de fazer parte do Conselho Geral. Começa logo às 9 horas de segunda-feira, o primeiro dia para o Conselho Geral, que é o representante das regiões de Portugal, as ilhas.
Estivemos juntos a considerar os diversos desafios da nossa denominação. Depois, terça e quarta, estivemos na Conferência Inspira, uma parte mais espiritual da nossa convenção. Foi um tempo também muito abençoado. Tivemos 2 oradores, o vice-presidente das Assembleias de Deus de Espanha, o irmão foi usado por Deus de uma forma incrível. Nós vamos tê-lo aqui porque Deus falou muito através do nosso irmão e vamos querer também tê-lo connosco, que é aqui de Espanha. Por incrível que pareça, ele tinha também sido influente do primo da minha esposa, que foi pastor em Espanha, no sul de Espanha, e na altura era pastor de jovens, quando ele era um adolescente na igreja. E nós vemos como Deus faz planos incríveis e Deus faz crescer, e nós acabamos por estar ali juntos a beber um café e a trocarmos fotografias de pessoas que nós conhecemos também ali em Espanha. Também o nosso irmão Josh, também filho de pastor, o nome de Joshua é Josué e foi o orador principal da conferência. Foi um tempo muito especial. Depois, quinta-feira, tivemos a convenção, o dia inteiro, também a Assembleia Geral do Instituto Bíblico, e foi um tempo então precioso de trabalhos, ao mesmo tempo com notícias de pressões que estava a acontecer na Guiné, nas missões, muitas mensagens, chamadas, áudios, muitas noites mal dormidas, com oração e clamor ao Senhor, que o Senhor guardasse. Mas obrigado aos irmãos que se juntaram a nós em oração. A oração é a arma mais poderosa da igreja e é orando que nós podemos vencer, porque as batalhas são travadas de joelhos em oração e não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Amém? Aprender para agir. E qual é o nosso modelo? Nosso modelo é Jesus Cristo. Então nós vamos olhar para Jesus mais uma vez. Nosso púlpito é um púlpito cristocêntrico e queremos que continue a ser assim. Os irmãos sabem que normalmente as crianças, nós tivemos 3, ainda temos, só que já não são crianças, 3 filhos, eles gostam muito de se comparar à altura do pai. Ontem tivemos a oportunidade de estar com o meu sogro numa reunião dos antigos amigos de militares da sua juventude, quando ele foi militar em Moçambique, e estivemos juntos ali e, claro, estava a falar com uma senhora em frente e ela estava a dizer: a sua filha é a mais alta, não é? A minha filha a Miriam, é a mais alta dos 3 irmãos. Realmente ela cresceu muito. Ainda com o Daniel, a gente já perdeu um bocadinho o controle, quase um ano que não o vimos, mas está na mesma altura. E estávamos a perguntar: o Daniel é mais alto ou mais baixo? Quem é mais alto da família? Eu digo assim: bom, parece que ainda sou eu, apesar de estar a ficar todo torto, mas se eu me endireitar, acho que ainda sou eu por enquanto. E entretanto, à medida que os nossos filhos cresciam, nós colocávamos um risquinho na parede, se calhar muitos fizeram isso, para ver a altura, o desenvolvimento físico dos nossos filhos, e a nossa alegria é ver que eles se desenvolvem, ver que eles crescem, e às vezes a medida, pronto, já tínhamos a medida do pai, que era mais alto, da mãe, que também não é assim tão baixinha, e as medidas iam sendo colocadas ali. Primeiro era uma réguazinha com um bonequinho, ainda me lembro dessa régua que tínhamos atrás da porta, para ver a altura, porque o nosso propósito e o propósito de cada pai é de facto, e o propósito dos filhos também, é olharem para os pais como modelos, como referências para que haja um crescimento. E nós sabemos que o nosso Pai Celestial também deseja que nós possamos crescer, e possamos crescer não apenas fisicamente, mas também em conhecimento, em maturidade. E eu sinto da parte de Deus que este é um assunto que nós vamos ter que desenvolver agora mais à frente, e por isso o assunto também deste mês, para crescermos em maturidade. Maturidade na nossa espiritualidade, mas maturidade em todos os aspectos. Então, às vezes nós olhamos e dizemos: o que é que significa isto de crescimento cristão? O que é que significa isto de maturidade cristão? Os miúdos, à medida que olham para a medida do pai, têm um alvo visível. Querem ser altos como o pai, querem crescer na estatura do pai. Mas a Bíblia, este livro maravilhoso, também nos diz que nós devemos crescer na estatura de Cristo. Então nós vamos olhar então para a estatura de Cristo, porque nós precisamos ter uma meta, um objetivo, um alvo a alcançar. Um versículo em Efésios 4:13 é um versículo que eu vou usar apenas como um versículo de desenvolvimento. Nós estamos a estudar Efésios à sexta-feira. Na próxima semana nós vamos estudar precisamente, esta semana que entra hoje, vamos estudar precisamente o capítulo 4. No capítulo 4, versículo 13 de Efésios, a palavra do Senhor diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Deus deseja, não é? Aqui nesta versão diz: a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo.
Deus deseja que cada um de nós se torne cristãos maduros, alcançando esta estatura de Cristo. E o significado aqui no original, esta perfeita varonilidade, ou varão perfeito em português, varão em português ou varonilidade tem muito a ver com uma característica de masculinidade, de ser forte, de ser varonil, corajoso, são características totalmente masculinas, mas no sentido bíblico não tem tanto a ver com isto, mas tem a ver com a força, o vigor, a coragem e acima de tudo a maturidade que Jesus Cristo é para nós a referência que nós procuramos imitar. Então a palavra estatura é importante neste versículo. A estatura completa de Cristo. A palavra estatura é importante porque significa altura, uma qualidade que nós alcançamos pelo crescimento. Jesus, ele não nasceu entre nós como um varão 100% perfeito, e agora eu tenho que explicar isto muito bem para ninguém pensar que estou a dizer uma heresia. Significa que ele nasceu com o mesmo corpo igual ao nosso, mas ele foi perfeito em toda a sua maneira de viver. Mas ele nasceu igual, ele nasceu com as imperfeições, com as dificuldades, ele nasceu a depender do leite da mãe, ele nasceu a depender do cuidado dos pais, ele nasceu a depender do ensino do seu pai adotivo, José, ele nasceu dependente do ensino dos seus mestres, certamente na sinagoga, ele nasceu como qualquer um de nós, mas ele atingiu a estatura perfeita, ele atingiu o crescimento perfeito, e ele é o nosso modelo, e Jesus, então nesta perfeição espiritual, sem pecado, é o modelo perfeito para o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Talvez alguns irmãos dizem, mas Jesus não casou, como é que é na área do casamento? Mas ele trouxe muitos ensinos sobre o casamento. Então nós olhamos para Jesus e nós queremos alcançar esta perfeição de Jesus, não que se calhar consigamos, e o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, ele diz, não que eu sinta que já tenha conseguido, mas eu prossigo para o alvo, ou seja, eu tento olhar para o alvo, para o modelo, eu quero seguir, eu quero imitar, eu quero continuar nesta até atingir a estatura perfeita de Cristo. E Hebreus nos diz que nós não temos um sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz, temos Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote. Jesus, um grande sumo sacerdote, ele penetrou nos céus, então conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E esta frase é muito importante. Nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, porque foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A única diferença aqui é o sem pecado. Agora a tentação, ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Então diz, cheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graças e socorro em tempo oportuno. Então Hebreus menciona Jesus como o nosso sumo sacerdote, menciona Jesus que ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados em todas as áreas, mas sem pecado. A Bíblia menciona também Jesus como nosso irmão. Ele é a figura do nosso irmão mais velho, primogênito no sentido de ser gerado, mas no sentido de autoridade, de herança, que na altura era destinada ao irmão mais velho. E quem já teve um irmão mais velho sabe o quanto o nosso irmão mais velho pode ser influente na nossa vida. Eu tive uma irmã mais velha, eu sou o único rapaz dos três, duas meninas, eu sou do meio, mas a minha irmã mais velha, de algumas coisas, ela era a minha referência. Era referência porque ela era 4 anos mais velha do que eu, era alguém que já estava num estágio mais desenvolvido do que eu, e era uma referência a algumas coisas, no sentido da forma com que ela era reconhecida na comunidade, com que tinha os seus amigos, neste caso amigas, acabava por ser uma referência. Mas quem tem um irmão mais velho numa família grande, e se o irmão mais velho realmente, ele foi aquele, como talvez o nosso filho mais velho, por exemplo, que foi quem abriu o caminho, foi o mais disciplinado, foi o que teve que se portar melhor, mas abriu o caminho para os irmãos. O mais velho teve que levar alguns açoites várias vezes, o outro a seguir já muito menos. E a menina nunca aconteceu.
Só para verem a diferença, o irmão mais velho, ele abriu o caminho em termos de comportamentais, ele nos ensinou também a ser pais e nós nos moldamos aos nossos filhos. Foi ele que transformou, lembro perfeitamente do momento ali em Évora em que peguei no Josias, ele nasceu por cesariana e eu fiquei lá na sala com a enfermeira a tomar conta do bebê, a recém-nascido e de repente o meu mundo estava-se a mudar completamente. Eu deixava de ser um homem para viver para os meus sonhos e projetos, para de repente ter ali uma frágil criatura que Deus nos tinha dado como herança para nós cuidarmos deles. E só realmente quem é pai, ou pais, ou mãe, é que sabe a diferença que acontece quando nós geramos filhos, seja do coração para adoção, ou seja biológicos. Mas Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o mais experiente. Ele é aquele que abriu o caminho. Ele é o exemplo que nós queremos imitar. E para nós compreendermos, então olhamos para Jesus. Ele nos ensina, como irmão mais velho, o que é ser filho de Deus. Ele nos ensina, como irmão mais velho, o que é cumprir em obediência o propósito divino. Ele nos ensina, como irmão mais velho, a crescer na nossa fé, a crescer na nossa confiança no Senhor. Mas eu gostaria de usar mesmo um texto sobre o crescimento de Jesus. Os irmãos sabem que a Bíblia não nos fala muito sobre a infância de Jesus, não nos fala muito sobre a juventude, a adolescência de Jesus, à exceção de Lucas, que nos dá alguns detalhes. Então convido os irmãos a abrirem a vossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. E eu vou usar este texto para nós entendermos também que a palavra de Deus, toda ela é divinamente inspirada, e nós podemos encontrar aqui no menino Jesus, que se transforma agora em adolescente, a primeira vez que ele vai ao templo, mas nós vamos ver aqui na infância de Jesus alguns exemplos a imitar. Vamos olhar para o crescimento de Jesus. Não tanto para o nascimento, mas para o crescimento de Jesus. Começamos no versículo 39. Versículo 39. Lucas, capítulo 2, versículo 39. E diz assim... se fôssemos aos 28, nós vemos que Jesus também foi o exemplo. Aos 8 dias ele foi ser circuncidado e foi-lhe dado o nome de Jesus, que tinha sido entregue pelo anjo, não é? Então eles deram também a oferta ao Senhor, verso 24. Agora chegamos ao verso 39, passámos ali algum tempo, eles acabaram de cumprir isto em Jerusalém e eles voltam à sua terra, à Galileia, à cidade de Nazaré. Vamos ver o que está escrito acerca do crescimento de Jesus. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos só ver esta descrição do crescimento de Jesus. O menino crescia e se fortalecia como? Em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Incrível, não é? Jesus, o nosso modelo, aqui ele está a crescer como menino. Ele cresce em espírito, nem fala sequer na estatura física, mas fala do componente de ser o nosso modelo. Ele crescia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora vamos ver o que aconteceu num episódio meio estranho, mas muito importante para nós também nesta manhã. Verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Deixa-me só frisar esta frase que é muito importante também no nosso crescimento espiritual. Ouvindo-os e interrogando-os. Primeiro ouvir e depois dissipar todas as dúvidas. Ouvindo-os e interrogando-os. O desejo que Jesus tinha por ter o conhecimento da palavra, o conhecimento da lei. Vamos continuar então a ler, verso 47. E todos os que ouviam
e também falava. Ouvia, interrogava e também falava. E todos os que o ouviam, diz a palavra, verso, agora perdi-me aqui, 47, obrigado. E todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que é que fizeste assim conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Sentido de propósito. Eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Verso 52 vamos usar aqui como a estrutura dos 4 pontos de uma mensagem. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e em graça para com os homens. Até aqui a palavra do Senhor. Meus amados, nós vemos que Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo, ele tem a estatura que deve ser a nossa meta. E a Bíblia mostra que Jesus amadureceu em 4 áreas que eu gostaria de partilhar com cada um de nós. Se Deus quiser, nós vamos começar em junho, às quartas-feiras, um novo curso na nossa escola bíblica e o primeiro tema vai ser precisamente maturidade. E nós vamos estudar isto em profundidade num curso que fazemos às quartas-feiras. Mas aqui vemos 4 aspectos. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e em graça diante dos homens. Eu vou começar pela estatura, pelo físico, para depois passar para a sabedoria. Vou só trocar aqui a ordem, mas usar estes 4 princípios de crescimento. Maturidade física. Jesus crescia em maturidade física. Meus amados, a Bíblia ensina-nos muito acerca de maturidade, ainda que esta palavra só está agora nas traduções mais recentes, porque maturidade não acontece em vez nenhuma na Bíblia, a palavra em si. A palavra que está na Bíblia quando se refere a maturidade é ser perfeitos. É a palavra que vem nas nossas traduções mais comuns. Mas maturidade física significa que a nossa maturidade como cristãos também tem de envolver um desenvolvimento de como nós utilizamos o nosso corpo físico. Deus nos deu um templo, o apóstolo Paulo compara o nosso corpo a uma tenda, e Deus nos deu esta casa onde nós moramos, que vai envelhecendo com os anos, como nós bem sabemos, à medida que eles passam, mas a nossa alma, a nossa identidade continua a mesma, ainda que vai crescendo também com o conhecimento. Mas maturidade física para o cristão abrange nós conduzirmos o nosso corpo de forma que agrade a Deus. E nós temos muitas instruções. Por exemplo, sobre beber bebidas alcoólicas diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sobre comer demais diz: não em pecados de glutonarias. Há vários textos bíblicos que falam sobre nós termos maturidade física. Mas eu vou usar apenas um texto, porque temos muitos, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 10 ao verso 15, para nós entendermos o que é maturidade física também. E meus irmãos sabem que a carta aos Coríntios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Uma igreja que vivia, como nós ouvimos também o nosso professor à sexta-feira falar, uma igreja que vivia numa cidade totalmente devassa, uma cidade de grande imoralidade, a cidade do pecado. Se houvesse uma cidade do pecado em todo o Império Romano, uma delas, nomeada, seria Corinto. Corinto era a cidade do pecado. E no meio da cidade do pecado, Deus salva um novo brotar, como que uma nova vida começa a surgir. A sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, nasce no meio de uma sociedade totalmente pecaminosa. Uma sociedade em que era uma forma de culto, era beber demais, era comer demais, era se prostituírem mutuamente em orgias sexuais, e tudo isso era normal para Corinto, para a cidade de Corinto, especialmente para os homens de Corinto, que até iam aos templos daquelas deusas do sexo, como ouvimos aqui há algumas semanas atrás, e eles se corrompiam com o seu corpo. E Paulo fala
a uma igreja que tem que atingir também a maturidade física, maturidade espiritual. Eles conheceram Jesus como Senhor e Salvador, eles nasceram de novo, eram bebés espirituais e precisavam de crescer em maturidade. E neste texto, nós temos o texto que fala um pouco acerca disto, dizendo para não errarmos. 1 Coríntios 6, 10 a 15, vamos só ler este texto, toda a carta é sobre isso, mas vamos, maioritariamente sobre isso, não só, mas vamos ler este texto. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E depois Paulo diz assim, e isto é o que alguns têm sido. Significa que na igreja havia mulheres e homens que tinham sido devassos, havia mulheres e homens que tinham sido idólatras, haviam cristãos que tinham sido adultos, efeminados, tinham, portanto, sido sodomitas, homossexuais. Na igreja havia pessoas que tinham sido ladrões, havia pessoas que tinham sido avarentes, bêbados, maldizentes, roubadores. Eles tinham sido, e o versículo a seguir diz, é isto que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Por exemplo, os manjares são para o ventre. O ventre é para os manjares. Mas Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. E aqui temos um exemplo muito prático, principalmente porque o problema maior que havia aqui era a prostituição, que era uma prostituição até mesmo, portanto, ligada à idolatria, à religião daquela terra e que tinha que ser corrigido. Então nós vemos aqui o que é maturidade física. Não importa, irmãos, nós temos visto e temos ouvido histórias de gente que viveu, até de transvestes, que se converteram a Jesus. Eu ouvia falar isso agora na convenção, quando nós tivemos um momento de honrar o SEN, a campanha de evangelização nacional, onde honramos os nossos irmãos que serviram ali, o pastor Luís Reis, a irmã Luísa, o pastor José Manuel de Souza, o pastor Leonido Ascensão, e também estava já o filho, o pastor Santos, David Santos, obrigado, David Santos, que já está com o Senhor. E quando naquele momento, houve ali um momento de honrar, o pastor Luís Reis pegou no microfone e ele contou alguns exemplos dessas campanhas, milagres que aconteceram incríveis. Ele diz, numa campanha, ele estava a pregar e veio um travesti, que se travestia aqui nas ruas de Lisboa, na Baixa. E ele ouviu a pregação do Evangelho. E ele foi compungido no seu coração. E ele mudou de vida. E se tornou um crente, um líder da igreja, que hoje ainda está ali na Azambuja. Foi transformado pelo poder do Evangelho. E nós acreditamos nisto, e é isto que Paulo está a dizer a Corinto. Há uma cidade, há uns crentes que vivem numa cidade totalmente pecaminosa. Está a dizer, vocês têm que atingir também uma maturidade física. Vocês não podem fazer o que os outros fazem. Vocês não podem ter o comportamento igual aos demais. Vocês têm que brilhar como astros no meio do mundo, refletindo o sol da justiça que é de Deus. Vocês têm que ser santos, e santo significa separados do mundo, para nos consagrarmos a Deus. E ele fala principalmente sobre o caso da prostituição. Vocês pensam, porque havia aquela doutrina, não, o que interessa é a alma.
O que interessa é o espírito. O que eu faço com o corpo não interessa. E Paulo então escreve a dizer, vocês não sabem, quando vocês se deitam com outra mulher, não sendo a vossa mulher, vocês estão a prostituir-se com o corpo, que é o corpo do Senhor, porque o corpo foi entregue ao Senhor e o Senhor é para o corpo e nós não podemos nos misturar. Então Paulo está a falar sobre esta maturidade, uma maturidade física, em que nós nos abstemos de beber demais, de comer demais, de sermos avarentos, destas coisas todas que acabámos de ler. O segundo aspecto da maturidade que vemos que Jesus crescia era um crescimento também em sabedoria, ou seja, uma maturidade intelectual. E esta maturidade intelectual, nós vemos logo lá em Lucas 2:40, quando diz que o menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, enchendo-se de sabedoria. Irmãos, a nossa mente humana ela é um presente incrível de Deus. Mas é tão difícil mantermos a nossa mente focada nas coisas certas, não é? É tão fácil nós divagarmos. Só sou eu. Mas é tão fácil nós divagarmos. Às vezes minha esposa diz, estás a pensar em quê? E eu ando lá já no outro lado do mundo ou a pensar numa coisa qualquer que não tem nada a ver com aquilo que nós estávamos a falar. É muito fácil a mente divagar. É muito fácil nós nos perdermos nos nossos pensamentos. E sabem quem é que sabe disso também? É o nosso inimigo. Ele sabe que é muito fácil a nossa mente divagar. Ele sabe que é muito fácil. Por isso as nossas maiores batalhas não são travadas no corpo. As nossas maiores batalhas são travadas na mente, como disse aqui, nossa querida. É isso mesmo, é na nossa mente que nós travamos as maiores batalhas. É tão fácil nós deixarmos a mente se encher de pensamentos que desagradam a Deus. Ninguém sabe, pensamos nós, mas Deus lê os pensamentos. E Deus conhece os nossos pensamentos. Ele próprio diz que os nossos pensamentos não são como os seus pensamentos. Então Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração. Então temos que entender que é muito fácil nós divagarmos para pensamentos que não agradam a Deus. E a palavra fala muito sobre nós guardarmos os nossos pensamentos e o nosso coração, que acaba por ser o centro dos nossos pensamentos, no sentido bíblico. 1 de Pedro fala sobre isso, fala que nós temos que cingir os lombos do entendimento. E os irmãos sabem, eu usei esta expressão a semana passada quando estava a pregar ali na conferência da igreja de Sintra, nossa igreja em Mem Martins. Eu estava a dizer que os romanos eles tinham de facto aquelas cintas, aqueles cintos que nós vemos lá na armadura cristã em Efésios 6, que diz que é o cinto da verdade, o cinto da verdade, que é isso que nos deve segurar. Nada de hipocrisia, falsidade, mas sermos autênticos, verdadeiros. E toda a armadura vai assentar nesse cinto. Mas esse cinto significava também, simbolizava como para se cingirem quando tinham que correr, para que as suas vestes que estavam até aos pés fossem enroladas e cingidas ali nos seus lombos. E Pedro utiliza essa expressão dizendo, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é que Pedro está a dizer? Está a dizer que nós temos que apertar, temos que segurar os lombos do nosso entendimento, ou seja, os nossos pensamentos, nós temos que aprender a controlá-los, nós temos que aprendê-los a submetê-los à autoridade do Senhor e à sua vontade. E Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre isso, por exemplo, em Marcos, no capítulo 7, verso 18, quando Jesus diz, será que vocês não entendem? Tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque lhe entra não para o coração, mas no ventre e sai. Mas tudo aquilo que entra, ou melhor, tudo aquilo que sai do coração dos homens, ali procedem os maus desígnios, como prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfémia, soberba, loucura. E todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus está-nos a dizer que nós temos que ter cuidado naquilo que nós pensamos, naquilo que nós deixamos que ocupe o nosso pensamento. Então veja, Jesus identifica aqui a origem das coisas que mais tarde vamos praticar no físico. É por isso é que realmente aqui Lucas diz que primeiro ele crescia em sabedoria e depois em estatura física, porque de facto do coração produzem todos estes pensamentos. Ninguém adultera com alguém se não deixar primeiro esse pensamento descer ao seu coração. Eu estive em dúvida entre duas palavras, ainda estive até ontem dividido e só hoje de manhã
tomei a decisão, até disse aos meus colegas na reunião de sexta-feira, no devocional, queria ministrar sobre um texto que se ficará para a próxima, que era precisamente sobre esta luta que nós temos. A luta que nós temos de nós podermos não deixar que a nossa mente seja um aeroporto onde todos os aviões aterram, mas nós podermos entender que no aeroporto todos os aviões podem aterrar, mas quem decide os que aterram é quem está na torre de controle. E nós precisamos estar nessa torre de controle e não deixar que todo o pensamento possa aterrar na nossa mente, principalmente pensamentos que sabemos que são contrários à vontade de Deus, que nos vão fazer provocar situações que nos levam ao pecado. Então nós não podemos permitir que coisas erradas permaneçam na nossa mente, porque se deixar que o pecado faça morada no nosso coração. Então temos que olhar para Romanos no capítulo 12, o meu versículo preferido, verso 2, que diz para não nos conformarmos com este mundo, mas para renovarmos o nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então a palavra do Senhor nos vem lembrar tudo isso. Irmãos, nós temos que levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Esse era o tema da mensagem que estive em dúvida para pregar nesta manhã. Levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Significa que nós temos que aprender a dominar os nossos pensamentos. E é isso que Jesus fez e que Jesus se desenvolveu com maturidade intelectual, com uma maturidade intelectual ao ponto de não ser cúmplice de conversas que não convinha, de murmuração, de maldicência, mas ser um exemplo para nós. E nós podemos usar Ele como a nossa referência, porque Ele nos abriu o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos ter a vontade, o desejo de conhecer o que é que Deus quer que nós façamos, como que Deus quer que nós vivamos e seguirmos estes passos. O terceiro aspecto que nós vemos que Jesus cresceu foi graça diante dos homens, ou seja, maturidade social. O nosso crescimento cristão envolve também um aspecto social da nossa vida. Irmãos, cristão que vive o seu cristianismo apenas ao domingo na igreja, não é cristão. Nós aqui vimos para nos fortalecer, para nos inspirar, para darmos o nosso louvor e adoração e para recebermos o seu ensino e a sua palavra. E devemos de orar que cada irmão, cada irmã que sobe ao púlpito da nossa igreja possa trazer uma palavra de Deus para o nosso ensino. Nós não vimos a esta igreja porque apenas ouvimos aquilo que queremos ouvir. Porque hoje em dia há igrejas assim, que nós podemos escolher com o tipo de discurso que queremos ouvir. Não, nós vimos a igreja e queremos que a Assembleia de Deus de Lisboa seja essa igreja, onde Deus tem liberdade para falar, principalmente coisas que às vezes nós não queremos ouvir, mas precisamos de ouvir. Porque a palavra do Senhor é que nos fortalece, nos aprimoa, nos faz afinar com a sua vontade. E é isso. Maturidade. E falar sobre maturidade social é importante, irmãos, porque o nosso comportamento é que reflete a nossa maturidade. O comportamento diante dos outros. Graça diante de Deus, mas graça diante dos homens. Há muitos que querem só ter graça diante de Deus. Mas nós vemos que a igreja primitiva, eles caíam na graça de todo o povo. Era uma igreja que tinha um comportamento que fazia com que até alguns dos sacerdotes, eles obedecessem à fé. Porque aquilo que a religião oferecia era falso. Mas agora, os cristãos, com o Espírito Santo, com seguidores de Jesus Cristo, traziam de tudo o melhor que havia e inspiravam uma sociedade a se juntar a eles. Que a nossa igreja seja assim também. Um local que inspira. O nosso crescimento cristão envolve este aspecto social, não apenas o físico ou o mental, mas áreas sociais como família. Em primeiro lugar, é a nossa primeira área social. Nós, como seres humanos, somos seres sociais. A família é o nosso primeiro núcleo. A família, a importância da família, como nós tratamos a família, como nós honramos a família. E mesmo aqueles irmãos que estão aqui e que vieram de famílias disfuncionais. Oh, irmãos, a vossa história pode mudar depois de Cristo, certamente. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passam, Ele faz tudo de novo. Então a partir de agora não vivemos mais com os fantasmas do passado, com os traumas do passado. Ainda que o inimigo sempre vai fazer questão de nos trazer isso à mente para nos atribular. Mas nós vivemos construindo agora uma referência. Queremos ser de facto, ter esta maturidade espiritual e sermos uma referência como família.
como família. Eu louvo a Deus pela minha família, família nuclear. Já não tenho os meus pais, tenho os meus sogros, tenho a minha tia, os meus tios da parte maternal, que são uma bênção na minha vida e são uma referência, uma família unida, uma família que sempre está presente quando alguém precisa. Este é o primeiro núcleo, uma experiência social, maturidade social como família. Jesus a cuidar, irmãos. Nós não temos muitos ensinos acerca de Jesus, mas vemos que ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Portanto, era alguém que tinha um relacionamento com a família. Ele não era aquele filho degenerado que tinha abandonado até a sua família, mas não, quando ele estava na cruz, como filho mais velho, ele tinha a responsabilidade da sua mãe. E ele ali, antes, naquele momento de sofrimento, diz e entrega a João: João, olha aí a tua mãe. Mulher, olha aí o teu filho. Aquele cuidado que Jesus, como exemplo, mesmo quando os seus irmãos o tentaram prender, pensando que ele estava louco. Eles foram para tentar empreender. Esses irmãos que só depois da ressurreição, como havíamos aqui há pouco tempo ministrar neste púlpito, só depois é que eles se converteram a este Cristo e perceberam que o seu irmão, aquele que parecia ser perfeito, que eles olhavam para eles como pensando que ele tinha a mania que era perfeito. Não, ele era mesmo perfeito. E só depois da ressurreição é que eles o reconheceram como o seu Senhor. Nós temos Tiago, o irmão de Jesus Cristo, que se torna o pastor da igreja principal de Jerusalém. Família. Mas não apenas família, irmãos. Amigos. Amigos, irmãos. Uma referência nos nossos amigos. Já contei aqui durante a semana, no aniversário que fiz há pouco tempo, a minha esposa fez a surpresa de convidar os meus amigos da minha juventude. Eles não são crentes. Apesar de todos eles já terem passado pela igreja, no tempo em que tivemos o relacionamento, e terem estado connosco em vários cultos, mas eles não são crentes. E eles ali no almoço só se lembravam das histórias quando eu me portei mal. Porque essas eram as histórias que eles conheciam. Mas depois começámos a perceber, e a Isabel dizia: tu já percebeste que eles veem as pregações todas que tu pregas? Tu já percebeste que eles se seguem nas redes sociais? Tu já percebeste que eles citaram várias vezes coisas que tu tens vindo a falar? E mesmo à distância, nós com os nossos amigos temos, claro, vivemos agora na igreja, a maior parte dos nossos amigos são crentes e cristãos, mas graça, maturidade social, graça diante dos homens. Nós precisamos de ser gente quando entramos no nosso local de trabalho. Aqueles, olha lá vem o nosso colega que inspira vida aqui este lugar. Lá vem o nosso colega que inspira aqui paz em vez de guerra. Lá vem alguém que traz a presença de Deus e quando entra muda a atmosfera. Mesmo que o patrão seja ruim, mas o colega de trabalho tem Jesus dentro de si. E isso é notório no comportamento com os demais. Maturidade social. No casamento, no relacionamento com as autoridades, irmãos. No relacionamento com os vizinhos. No relacionamento com os colegas de trabalho. Muitos outros, não vou agora perder mais tempo. Estamos já muito avançados no tempo. Não temos, tenho aqui vários versículos, mas Efésios 5, não vamos ler, mas só se abrirmos, nós vemos aqui os vários aspectos da nossa vida social. Também vamos estudar isso, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, que é o capítulo 5, onde fala sobre maturidade social. E Paulo começa a dizer: sede meus imitadores. Verso 3 diz: olha, nem prostituição, nem impureza, nem avareza, nem sequer se nomeia isso. Não vale a pena vocês falarem sobre esses assuntos. Tropezas, parvoices, verso 4, chucarrices. Isso não convém, essa linguagem. E Paulo está a falar sobre maturidades, o nosso comportamento social. Porque vocês sabem que ninguém que faz essas coisas vai herdar o reino dos céus. E depois no verso 11, vou terminar só com isto, diz: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. O que é que o Paulo está a dizer? Não sejam cúmplices do pecado. Nós amamos o pecador, mas nós abominamos como nosso pai o pecado. Mas amamos o pecador, mas não podemos ser cúmplices do pecado. E depois os últimos versículos vêm falar sobre isso. O princípio social aqui na igreja, 21, sujeitando-se uns aos outros, e depois vai a partir do 22 a falar sobre também a maturidade social no casamento, os valores domésticos, como o marido deve tratar a esposa o marido, etc, etc. Vamos terminar então agora com maturidade espiritual. Jesus crescia em graça diante de Deus. E para terminar é isso que nós precisamos, irmãos, graça diante de Deus. Quando falamos em crescimento, em maturidade espiritual, o nosso caminho é glorificar a Deus através de uma vida de maturidade, uma vida de comunhão, uma vida, como nós temos vindo a falar, sobre a intimidade com Deus.
A nossa meta é que tudo o que nós façamos, tudo o que nós possamos dizer, glorifique o nome do Senhor. Irmãos, que o Senhor seja sempre glorificado. Da forma com que nós nos entregamos totalmente a Ele e queremos que Ele possa manifestar a sua vontade, na forma com que nós desejamos crescer através do estudo bíblico. Alguns irmãos já me têm questionado, mas porquê que a nossa igreja transmite todos os cultos? A maior parte das igrejas deixaram de transmitir os cultos. Nós transmitimos os cultos, irmãos, porque queremos dar a oportunidade a todos vós que vivem longe, quando não podem estar no culto, possam perceber o que é que Deus está a ensinar à igreja. E quando não podemos estar, claro que nada se compara a estar sentado nas cadeiras a ouvir e a sentir e estarmos com toda a atenção, mas às vezes não é possível. Às vezes não é possível. Às vezes para mim não é possível. Esta semana, se Deus quiser, terça-feira de madrugada, vou voar para Berlim na conferência de evangelismo mundial que a Associação Billy Graham está a promover ali no centro da Europa, e vou estar longe, mas sempre quando estou longe estou sempre a assistir aos cultos. Às vezes venho em viagem, lá estou eu a ver, até os cultos das congregações eu tento procurar, porque irmãos, crescer no conhecimento, estudo da palavra, não apenas ouvir aquelas palavras que nos inspiram, todas nos inspiram, não é? Mas nos encorajam, mas palavras que nos corrigem também, que nos edifica. Reconhecemos a nossa condição e precisamos de submeter tudo o que nós somos ao senhorio de Jesus Cristo, com uma vida santificada, com uma vida controlada pelo poder do Espírito Santo, e compreendendo que o Espírito Santo, aquele que Jesus ensinou, Ele vos ensinará todas as coisas. Então antes de sair de casa, diga: Santo Espírito, tem um momento com a palavra, fala comigo através da tua palavra, ensina-me. Então Jesus diz que o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas, ensina-me a lidar. E nós vivemos então a cada dia todas as decisões que tomamos em relação a hábitos, pensamentos, relacionamentos, devem demonstrar o nosso crescimento em graça diante de Deus. Então terminamos, irmãos, dizendo: a nossa imagem é Jesus Cristo. A nossa referência é Jesus Cristo. Jesus é o nosso exemplo. Às vezes parece-nos tão difícil de atingir, mas quer eu ser igual ao meu irmão mais velho chamado Jesus? Quer eu ser igual ao meu irmão mais velho chamado Jesus? Esta é uma palavra que precisamos de ter na nossa mente e nos recordar. Ele nunca pecou. Ele foi Deus em forma humana, sim, mas Ele nos abriu a porta, Ele nos mostrou o caminho e nós queremos ser servos de Jesus. Então vamos terminar com Filipenses. Tinha aqui muitos versículos, era um estudo bíblico. Vamos desenvolvê-lo às quartas-feiras, se Deus quiser. Mas Filipenses capítulo 2, vamos ler só a partir do verso 5. Temos aqui, estas cartas é tudo sobre maturidade, como é óbvio. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele era semelhante a nós, irmãos, semelhante aos homens. Mas quando foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então nós temos aqui um resumo, irmãos. O nosso sentimento que tem que haver em nós é o mesmo que houve em Jesus Cristo. Não queremos ser melhores do que os outros, mas nos aniquilamos a nós mesmos pela uma conduta de serviço, de servo, e sendo obedientes a Deus, obedientes à sua palavra. E é muito importante, irmãos, nós entendermos isto, porque nós olhamos para os apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Assim se apresenta Tiago, apóstolo, servo de Jesus Cristo. Judas, servo, e ele era irmão de Jesus, servo de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos de ser, irmãos. Tornamos-nos servos de Jesus Cristo. Devemos ter um relacionamento de obediência a um só Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, mas também o nosso irmão mais velho, que nos abriu o caminho e que nos mostra como devemos viver. Ele tornou-se o nosso mestre e nós queremos ser servos amados de Jesus Cristo.
Então a alegria, a vitória, a liberdade que a salvação nos trouxe é apenas a porta de entrada para uma vida que deve ser de obediência, até que cheguemos ao pleno conhecimento do nosso propósito, como Jesus soube quando chegou aos 12 anos e ele foi para o meio dos doutores e os pais lhe perguntaram porquê. Então vocês não sabem? Que me convém tratar dos assuntos, ele tinha um sentido de propósito, ele tinha um sentido de direção. Então que na nossa vida, Filipenses 1, verso 20, vou terminar com este versículo, diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, que nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, maturidade física, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos terminar dizendo: Senhor, que eu possa crescer nesta medida de maturidade. Graça diante de Deus, graça diante dos homens, em estatura, procurando a estatura de Cristo, em sabedoria, em maturidade mental, maturidade física, maturidade social e maturidade espiritual. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que ouvimos, Senhor, e que Tu nos ensinas a cada dia. Nós queremos crescer, Senhor. Tu não desejas que nós sejamos crianças inconstantes, como meninos inconstantes, levados de um lado para o outro sem saber o que fazer nem como fazer. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, guiados e segurando a mão de Jesus Cristo para que em tudo Cristo seja glorificado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque Jesus é o nosso modelo, a nossa referência. E nós queremos crescer em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens, Senhor, como Cristo cresceu, como Jesus cresceu, que sendo homem não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e foi obediente, foi servo, foi obediente até à morte e morte de cruz. Que nós possamos crescer em conhecimento, mas também obediência à Tua vontade, obediência à Tua palavra, não apenas, Senhor, ó Pai, procurando, Senhor, que a nossa alma tenha um ponto de celebração, de adoração, mas que o nosso corpo, a nossa mente possa, Senhor, ó Pai, ser conduzida por Ti e que Tu sejas glorificado nas nossas ações, nas nossas palavras, na nossa vida social, na nossa vida familiar. Assim nós oramos no nome de Jesus e oramos por aqueles que entraram nesta manhã ou que estão diante de mim, diante de Ti, Senhor, e que vivem desafios muito fortes. Talvez começando pela família, talvez até começando logo pelo casamento, o primeiro núcleo social, Senhor. Oh Deus, Senhor, onde o inimigo tem procurado, Senhor, destruir e colocar separação. Nós oramos no nome de Jesus pelo poder que é no sangue de Cristo. Tu possas trazer, Senhor, saúde e cura nesse relacionamento. Oramos por aqueles que estão zangados com os filhos ou filhos que já não falam com os pais. Oramos que, Senhor, Tu possas também transformar, Senhor, essas circunstâncias. Oramos por aqueles que o inimigo nos procura roubar e que Tu nos deste e que são as nossas maiores tesouros, Senhor, mas que o inimigo procura roubar de nós e afastar de Ti. Oramos por os nossos filhos nesta manhã, oramos por aqueles que têm pais nesta manhã, oramos pelos nossos colegas de escola, colegas de trabalho, vizinhos, Senhor, que o nosso comportamento seja inspirador e que aponte e glorifique o nome de Jesus em todos os nossos relacionamentos. E oramos por nós, por nosso meio, a Tua igreja, Senhor, ó Pai, o Teu povo, Tu possas verdadeiramente nos usar para a Tua glória e que nós possamos crescer em conhecimento e em sabedoria no nome de Jesus Cristo. Obrigado por Tu mudaste a nossa história. Obrigado por Tu nos tiraste do desespero para a esperança eterna. Obrigado porque perdoaste os nossos pecados e restauraste a nossa vida. E nós oramos que cada um que sai aqui desta manhã possa olhar para Jesus e segurar a mão de Jesus espiritualmente falando e não largar jamais. Assim oramos no nome de Jesus Cristo e para a Sua glória. Amém. Amém. Aleluia. Meus queridos e queridas irmãs, que bom estarmos na casa do Senhor. Hoje temos um dia especial, vou já passar a nossa irmã Maria José. Mas só lembrar que logo à tarde vamos ter connosco o nosso missionário que vai para o Pico, esta família abençoada, o Jó e a Lisandra. Eles vão estar aqui a ministrar, agora durante os próximos tempos, até eles irem para os Açores como nossos missionários. Eles vão vir à igreja, eles estão a pastorear a igreja Cascais ainda, mas como lá o culto é de manhã, eles vão tentar estar aqui à tarde
vários cultos para os irmãos conhecerem, para nós, quando enviamos missionários, não seja apenas uma família que vai, mas alguém que está connosco. E Deus certamente vai usar o seu servo Jó esta tarde para ministrar a nossa vida. E depois, às 6 horas, vou deixar com a irmã Maria José estes anúncios especiais.